Pessoal, vamos começar a falar então sobre a parábola do rico e Lázaro. Se você olhar os vídeos anteriores aí, você vai perceber que não existe consciência após a morte. Na morte nós deixamos de existir. O Hades e o Seol não é o lugar de fogo e tormentos, etc. Então fica muito claro isso. Então isso nos ajuda a entender que aqui se trata realmente de uma parábola e a gente vai mostrar isso para vocês aqui em partes. Eu vou tentar fazer aqui vídeos de 2 minutos e meio, 3 no máximo, em sequência, para que você possa ver com clareza que realmente Jesus não estava modificando nenhuma verdade sobre a condição dos mortos e muito menos ainda ensinando que existe tormento após a morte, tá bom? Então, nós estamos em Lucas 16, essa aqui é a Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, depois vocês vão ver a capa, tá? Aqui identifica o homem rico, né? Aqui identifica o mendigo, esse vivia em luxúria, esse aqui passava as necessidades, vivia nas migalhas que caía da mesa do rico, tá vendo, né? Os dois morreram. Interessante que aqui fala que o rico foi sepultado, mas o pobre não foi, né? Então, por aí você já percebe que Jesus estava realmente falando de uma parábola, né? Como que um é sepultado e o outro não é, né? Não é verdade? Aí você tem aqui no 23, ó, e no inferno ergueu os olhos e estão em tormentos. Aqui a palavra grega, nesse lugar aqui, é Hades, tá? Se você pegar as 10 ocorrências de Hades, as outras 9 ocorrências, né? Nenhuma delas tem conotação com fogo e tormento, mas simplesmente com sepultura. Então é impossível que Jesus estivesse tentando ensinar algo diferente da realidade, né? E Hades é equivalente a Seol. Tem vídeo aqui no canal mostrando isso. Seol e Hades equivale à mesma coisa. Sepultura comum da humanidade, regiões baixas, não tem fogo, não tem tormento. Tá? Então a única passagem que tem conotação com fogo e tormento é aqui. Por isso que fica claro que se trata de uma ilustração, né? A morte aqui é uma mudança de situação apenas que ocorreria e não a morte real desses personagens, tá bom? Continuando aqui, ó. Aí tem um diálogo entre o rico, né? E Abraão, né? Já que o pobre foi para o seio de Abraão, tá? O seio de Abraão aqui representa morrer no favor de Deus, né? Morreu no favor de Deus, né? O pobre Lázaro ali, tá? Aqui embaixo, ó, a gente começa a entender mais algumas coisinhas ainda, olha. Abraão fala que Lázaro agora, ele estava sendo consolado, não é? Estava sendo aconsolado e o rico atormentado, tá? Bom, como que ele poderia ser atormentado se os mortos não têm consciência, né? Fica claro aqui no vídeo. Isso se trata, obviamente, de uma ilustração mostrando que esse tormento se daria pela exposição das mentiras, né? Do rico, que a gente vai explicar para vocês aqui, que representa a classe dos fariseus, tá bom? Aí o diálogo continua aqui, tá? Vou identificar para vocês rapidamente aqui o rico, para a gente poder carregar o vídeo, e a gente faz o segundo em sequência. Ó, os fariseus que eram avarentos, né? Ou miseráveis, ou amantes do dinheiro, ó. Eles riam das palavras de Jesus, tá vendo? Então, você já identificou aqui quem que é o rico, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai destacar mais um pouquinho e vai ajudar você a entender melhor essa parábola aqui, tá bom? Então, aguarde. No vídeo anterior, nós mostramos que o rico, ele representava a classe farisaica daqueles dias, né? A prova está aqui, ó. Só recapitulando para vocês. Olha aqui, ó. Os fariseus, que eram avarentos ou amantes do dinheiro, como vertem algumas bíblias, eles ouviam essas coisas e zombavam dele, ou seja, de Jesus Cristo, né? Aí Jesus fez uma ilustração aplicando a eles, né? Se o rico representava uma classe, obviamente que o mendigo Lázaro representava outra. Que classe que o mendigo aqui ele representava? Aquelas pessoas pobres comuns daqueles dias que aceitaram Jesus Cristo, né? As pregações de Jesus, né? Tá? E a morte aqui, na verdade, é uma mudança de situação, né? A situação inverteu, né? Aqueles que se gabavam passaram a viver em tormentos, pois era a situação que eles se confrontavam diante de Jesus, e mesmo após a morte de Jesus, mas parte daquelas pessoas simples, né? Semelhantes ao mendigo que vivia das migalhas dos fariseus, agora, olha aqui, ó, eles eram consolados, né? Por Jesus e com as palavras de Jesus Cristo. Então é fácil de você identificar, tá? Conforme nós falamos para vocês, e está nos vídeos anteriores, a palavra que nós temos aqui para inferno é Hades. Então, as outras 9 ocorrências, nenhuma tem conotação com fogo ou tormento. Então é impossível que Jesus estivesse pregando que houvesse fogo e tormento nesse lugar, né? E o equivalente é Seol, que está em hebraico, 66 vezes, também nenhuma conotação com fogo ou tormento nesse lugar. Na verdade, o contrário, lugar de inatividade
e sempre associado a regiões baixas, né? O Hades também regiões baixas, tá? Se referindo à sepultura da humanidade, tá bom? Na sepultura não tem fogo nem tormento, todo mundo sabe disso, né? Tá? Conforme eu já comentei com vocês também, em parte, olha, Jesus ele se incluiu no finalzinho. O diálogo entre o rico e Abraão foi assim, ó, rogo-te, né? Aqui o rico para Abraão, rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento, para que eles não sofram também, tá? Disse-lhes Abraão, ó, eles, os fariseus, ó, os irmãos deles, ó, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se você pegar os diálogos de Jesus Cristo com os fariseus, eles sempre se gabavam de que Abraão era o pai deles e que Moisés era o principal profeta deles. Perceba que se aplica direitinho à classe farisaica, né? Aí eles continuam comentando ainda, ó, disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iriam. Então, se de repente, talvez, né, um desses santos, desses profetas, morresse e voltasse a pregar para eles, talvez eles até se arrependessem. Olha aqui que a resposta, né? Porém, ele disse, ó, Abraão disse, agora está aplicando a Jesus, ó, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Tá? Jesus aqui está aplicando assim, né? Nem que ele voltasse na ressurreição e voltasse a pregar para eles, obviamente que eles não mudariam, tá bom? Então esse foi o segundo vídeo, ok?